O incidente da ilha de Maury, como ficou conhecido, aconteceu em 1947 na ilha de Maury, de Puget Sound, no estado americano de Washington. Dois homens, Harry Down e Fred Chrisman, descreveram ter visto destroços caírem do céu naquele dia. A história começa em 29 de junho de 1947, quando Kenneth Arnold, um piloto privado, relatou ter visto cerca de 9 naves desconhecidas no céu. A nave foi vista voando na área do Monte Rainier a uma velocidade que ele estimou em cerca de 1930 km, quase uma vez e meia a velocidade do som, inédita na época. Este relatório se tornou sensacional e ganhou cobertura de notícias em todo o país. Os jornais começaram a chamar os objetos de discos voadores. 10 dias após o incidente, o capitão A.J. Smith e seu copiloto também relataram ter visto alguns OVNIs na área. Em 21 de junho de 1947, Harry Down estava patrulhando em um barco na costa da ilha de Maury, em Puget Sound. Ele estava com o filho, um cachorro e 2 tripulantes. Quando entrevistado mais tarde sobre aquele dia, ele disse que viu cerca de 6 grandes objetos em forma de disco voador no céu logo acima de seu barco. Em seguida, acrescentou que enquanto observava, um dos objetos ou disco explodiu e pedaços de uma estranha substância metálica começaram a cair do céu. Uma dessas peças de metal atingiu o barco, matando o cachorro da família e queimando o braço de Christopher, seu filho. A lesão era grave e estava claro, algo havia acontecido naquele dia. Steve Edmiston, que fez um curta-metragem baseado neste incidente, disse que os ocupantes do barco ficaram tão apavorados que correram com o barco de 50 pés direto para a praia mais próxima para que pudessem esconder nas falésias. O que quer que caísse do céu, eles temiam tanto que corriam para salvar suas vidas. Após o incidente, Dow disse que havia sido abordado por um misterioso homem de terno preto que ele pensou ser um tipo de funcionário do governo. O homem advertiu para não falar sobre o que tinha visto de forma ameaçadora. Dow ignorou e relatou o incidente ao seu fiscal superior, Fred Chrisman, que por sua vez investigou o incidente. Quando entrevistado posteriormente, Chrisman disse que viajou para a ilha Maury e recuperou distritos lá, o que era consistente com a história de Dow, e que ele também havia visto um OVNI no céu enquanto estava lá. O que a investigação revelou? Kenneth, sentindo que a história dos dois homens poderia estar ligada ao que ele havia testemunhado, começou a investigar. Ele primeiro falou com A.J. Smith, um piloto comercial que também havia testemunhado um OVNI na área, mas isso provou ser um beco sem saída. Ele também contatou o tenente Frank Brown, que trabalhava com a inteligência militar na Califórnia. Brown, junto com William Davidson, viajaram até Washington e realizaram várias entrevistas e coletaram alguns fragmentos que ainda estavam espalhados pela praia quando chegaram lá. A substância metálica acabou sendo alumínio comum e parecia que a coisa toda poderia ser um grande erro. No entanto, tudo mudou em 1º de agosto de 1947, quando Brown e Davidson morreram quando seu avião de transporte caiu repentinamente perto da cidade de Kelso, em Washington, quando voltavam para a Califórnia. Isso chamou a atenção do FBI, que iniciou uma investigação para desvendar o mistério do aparecimento dos OVNIs. Após a investigação, o FBI concluiu que os avistamentos de OVNIs de Dow e Chrisman eram apenas uma farsa. Alguns, incluindo Arnold, que escreveu um livro relacionado a este caso, especularam que os oficiais de investigação morreram ao saber do incidente. No entanto, outros consideram tudo uma farsa. Uma explicação natural? Quando a aeronave de transporte que transportava os oficiais da inteligência militar caiu, o local do acidente foi submetido à investigação usual para entender a causa por trás do avião abatido. O avião carregava peças de metal recuperados da ilha Maury e um misterioso fragmento preto foi recuperado dos destroços. Um engenheiro de pesquisa da Universidade de Washington recebeu o fragmento preto para estudar o incidente, mas concluiu que os detritos recebidos não eram de um OVNI. Ele disse que provavelmente era um pedaço de meteoro. Ele escreveu ainda que não é um geólogo profissional, mas o material coletado parecia a lava velha. Está cheio de pequenos bolsões de gás e as paredes internas são revestidas com cristal. Poderia o OVNI no céu ter sido um meteoro?
que explodiu e cobriu a área com detritos? Os meteoros são conhecidos por explodir na atmosfera da Terra quando são submetidos a enormes forças da maré ao entrarem em contato com o ar espesso. Tais forças muitas vezes podem causar o que é chamado de airbursts, onde um meteoro literalmente explode antes de atingir a superfície, como aconteceu na região russa de Tunguska em 1908. Mas essa explicação só pode ser parcial, na melhor das hipóteses. Isso explicaria os estranhos objetos no céu confirmados por várias pessoas e oferecia uma explicação plausível para um deles explodir e cobrir as testemunhas com fragmentos em chamas. Também seria consistente com o material recuperado do avião posterior, que foi considerado consistente com a origem meteórica. No entanto, esse material preto e cristalino não é nada parecido com os fragmentos metálicos que Dow e sua família viram. Tampouco explica o misterioso homem de terno que alertou Dow para manter o que viu em segredo, algo que ele felizmente ignorou. É possível que Dow e os outros homens com ele no barco tenham inventado este lado da história e que isso tenha sido a combinação de um golpe de meteoro e uma farsa? Mas se Dow estava sendo honesto, então é possível que a verdade ainda esteja escondida lá fora, escondida por aqueles que não querem que você saiba o que eles estavam fazendo nos céus de Washington em 1947. Mas e você, já tinha ouvido falar deste caso? Deixe seu comentário, deixe aí no vídeo e inscreva-se no canal. E também ative o sininho das notificações e clique em todas.